Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, Débora, boa noite para você e para Carol, para os ouvintes, também para quem nos assiste. Oi, Vera, boa noite. Sexta-feira, ex-dia de resumo da semana, porque a gente traz também um resumo da semana, mas claro, tem coisa quente. E hoje o ministro do STF, Gilmar Mendes, usou uma ação antiga para blindar a empresa do colega Dias Toffoli das investigações que foram abertas pela CPI do crime organizado, que nesta semana acabou entrando no caso Master. Ele atropelou o relator do caso, Vera, André Mendonça, e também o Senado? Atropelou, Débora. O ministro Gilmar usou uma ação da época da CPI da Covid para se manifestar num caso do qual ele não é relator. Ele não é com ele esse assunto. Mas a família do ministro Dias Toffoli, os representantes da Maridet, entraram fazendo uma alusão a uma decisão dele da época da CPI da Covid, quando ele impediu a quebra de sigilo da produtora Brasil Paralelo, entendendo que aquilo não tinha nada a ver com o objeto da CPI da Covid. Então, por analogia, já entraram com esse endereço certo ali, já com uma indicação de que o ministro Gilmar Mendes já tinha uma decisão nesse sentido, e aí foi para ele por conta disso. A reclamação já tinha esse link. Me pareceu uma coincidência bastante interessante, né? Eles acharem uma decisão do ministro Gilmar Mendes, que é um dos mais próximos do ministro Toffoli, para fazer a reclamação, sendo que o ministro André já havia se manifestado, tornando facultativa a ida dos parentes do ministro Toffoli à CPI do crime organizado. O que ele fez agora? Ele blindou mais. O Gilmar Mendes disse que não tem nenhum cabimento a quebra de sigilo da empresa e dos sócios, fez uma série de críticas à CPI, falou que existe um manifesto incontornável descumprimento de limites, que é uma providência invasiva, destituída de idoneidade, então anulou por completo, apontou desvio de finalidade da CPI e, com isso, aumentou a blindagem do colega e fez isso num nível muito maior do que o verdadeiro relator do caso Master, que é o ministro André Mendonça, tinha feito. Também havia uma possibilidade do próprio Davi Alcolumbre, presidente do Senado, limitar as decisões dessa CPI, da CPMI, do INSS, mas o Gilmar também se antecipou ao próprio Senado e com isso fez essa blindagem aí, a decisão a blindagem ao Toffoli e à sua família. Agora, Vera, o caso Master acabou virando alvo de várias comissões, né? Apesar de não ter uma CPI do caso Master, tem pedidos para investigar em pelo menos 3 frentes no Congresso. A oposição está vendo nesse escândalo e também, no caso do INSS, uma oportunidade aí para fustigar o governo, e isso pode, de alguma forma, embaralhar as cartas na eleição? Com certeza encontraram esse flanco aí para tentar fustigar o governo, Carol, mas embora seja uma forçação de barra em um determinado sentido, né? Porque o caso Master não é um caso do governo Lula. É um caso que diz respeito a uma fraude bancária, talvez a maior da história do Brasil, com um rescaldo aí para todos os partidos políticos, de direita, de esquerda, de centro, rescaldos para o judiciário, e algumas conexões com o governo por meio ali do ex-ministro Ricardo Lewandowski, etc. Então, eu diria que se a gente fosse pesar as responsabilidades, a do governo seria a menor de todas. Mas como é aquela coisa difícil de entender, fraude bancária, e aí fica aquela história se o Banco Central de alguma maneira falhou na fiscalização, etc., se coloca tudo na conta do governo.
Mesmo o Banco Central, hoje em dia, depois de aprovada a autonomia, não é um ente do governo, mas cai tudo na conta do governo. E a oposição está sabendo trabalhar muito bem nessa zona cinzenta, nessa confusão. Então, vai fazer manifestação, está falando direto, o governo Lula com seus escândalos bilionários, etc. O que o governo gostaria de fazer? Né? Gostaria de usar, pelo menos o caso Master, o INSS não, mas o Master no sentido oposto, de dizer que é o Lula o primeiro presidente do Brasil que está investigando o andar de cima. Também isso parece difícil de colar. Não é uma narrativa que as pessoas comprem, que elas olhem e falem, olha esse Lula destemido que mandou investigar o Daniel Vorcaro acima de tudo e de todos. Por enquanto, isso aí não colou. Está funcionando até aqui mais como um amálgama de escândalos que estão sendo erroneamente associados ao governo. Vera, outro tema que mobilizou os poderes nas últimas semanas foi o tema dos penduricalhos, né? Mas a semana terminou, ao que parece, sem um roteiro, sem um direcionamento claro do que vai acontecer. Será que estão gestando aí, tramando um acordão para manter parte desses pagamentos acima do teto? Isso aí virou um abacaxi difícil de descascar, Débora, porque o ministro Flávio Dino tomou 2 decisões bastante duras, suspendendo o pagamento de todo e qualquer extrateto, e com isso atingiu de morte uma dinâmica consolidada em vários tribunais de pagamentos que vão se sucedendo, com justificativas as mais variadas, retroativos, extratetos, licenças, verbas indenizatórias, tudo vai se somando e configurando um monstro de bilhões de reais em termos de extrateto. Ele congelou tudo, deu uma liminar proibindo qualquer pagamento e o Supremo marcou o julgamento para essa semana. O que aconteceu entre uma coisa e outra? Um lobby feroz, realmente muito violento, feito principalmente pelas associações de magistrados e pelos tribunais de justiça. Ou seja, o lobby mais raivoso está partindo do próprio judiciário e que foi para cima do Supremo, principalmente via CNJ. E o ministro Fachin é presidente do CNJ e do Supremo. E ele ficou muito premido por essa circunstância. E foi ele que chamou aquela reunião entre todos os poderes para tentar fazer uma espécie de transição. Só que o que aconteceu? Quando chegou lá, o Legislativo falou, não, esse pepino é de vocês, não é nosso, não precisa de transição, podem fazer aí o julgamento de vocês. E aí ficou aquela situação muito complexa, ninguém querendo dizer que quer legalizar uma parte dos penduricalhos, mas também ninguém querendo confirmar a decisão do ministro Flávio Dino e, portanto, cortar pela raiz todo e qualquer extrateto. Então, a gente está nesse momento de impasse. O julgamento vai ser retomado em 25 de março, então tem um mês para que se chegue aí a alguma fórmula, algum roteiro para como vai ser encarada essa situação. A saída o Congresso precisa legislar, precisa aprovar uma lei. Mas disso até a lei que vai ser aprovada e o que cabe dentro dessa lei, existe uma gama de possibilidades quase infinita, inclusive de se regulamentar uma boa parcela dessa farra dos penduricalhos. Então, hoje eu diria que tem aí uma pausa na qual todo mundo vai tentar fazer o seu lobby na melhor maneira possível para salvar pelo menos uma parte do que é pago hoje em dia. Então, vão ser alguns dias, aí, quase um mês de amplas negociações, muita movimentação, porque ninguém quer perder, em alguns casos, que valha, sei lá, 50, 60 mil reais por mês de alguns desembargadores, juízes, é muito dinheiro e a mobilização é de igual monta. Vera, falando agora de eleição, o presidente Lula voltou de viagem, vai se dedicar à configuração final dos palanques, inclusive da sua própria chapa para a reeleição, né? Quais são os próximos passos?
Ontem ele jantou com o ministro Fernando Haddad. Eu disse aqui no Viva Voz de ontem que haveria esse jantar, aconteceu, juntou os dois casais, né, Fernando Haddad e sua mulher Ana Estela, e o presidente Lula e a primeira-dama Janja. E quando todo mundo esperava que fosse sair dali a fumaça branca, finalmente Fernando Haddad é o candidato, sai do governo tal dia para tocar a campanha, as coisas ficaram meio de stand-by. Por quê? Porque o Lula pretende, na semana que vem, ter uma reunião com o vice-presidente Geraldo Alckmin. Não uma reunião porque ele ainda esteja em dúvida sobre qual dos dois é o melhor candidato em São Paulo. Me parece que está tudo decidido para ser mesmo o Haddad. O que está pegando, né? O Lula acha que o Alckmin tem que ser uma figura muito presente na campanha de São Paulo. Eu falei disso aqui hoje no Viva Voz da Tarde com o Sardenberg. Ele quer que o Alckmin vá ao interior junto com o Haddad, ele quer que ajude a montar o discurso para contrapor o governador Tarcísio de Freitas. Então, o Alckmin vai ser o candidato a vice-presidente, ao que tudo indica, não vai haver mudança nisso. Também apostei muito nessa linha aqui nos últimos dias, nosso ouvinte está sendo informado nesse sentido, mas não está descartada, por exemplo, a possibilidade dele ser o coordenador da campanha do Lula e do Haddad em São Paulo. E aí ele fica como candidato a vice e coordenador da campanha, com um peso, portanto, maior e com os pés fincados no estado que ele governou por tantas vezes. Ele governou por 3 vezes como eleito e uma vez terminando o mandato do Mário Covas quando ele morreu. Então, a pessoa que mais governou o estado de São Paulo se chama Geraldo Alckmin. Tem um desgaste por ter feito uma aliança com o PT, um desgaste sobretudo onde ele era soberano, que era o interior do estado, mas eles imaginam que também tem um recall positivo. É aquela pessoa que você gosta muito, aquele amigo que você foi próximo há muito tempo, você não gostou de uma coisa que ele fez, mas você tem boas memórias com ele. Foi assim que uma fonte me descreveu o que eles querem resgatar. E as pessoas querem resgatar esse vínculo, esse laço do Alckmin com os programas, porque a maioria dos programas que vigoram hoje no Estado foi criada nas gestões tucanas. E o que veio depois, a ideia é mostrar que foi pior. Então, pedágio free flow, a questão ali da privatização da Sabesp, o Alckmin vai ser uma voz para dizer que essas coisas foram ruins. Vera, como é que está a situação do outro lado, na oposição? A gente teve aí uma semana de articulação também, mas também de divisão de grupos. Nesse fim de semana, no domingo, está prevista uma manifestação aqui em São Paulo. Em que medida Nicolas Ferreira está, de certa forma, medindo forças com a família Bolsonaro como o grande mobilizador da direita? Está medindo e já tem ali fã-clube de um, fã-clube de outro, inclusive fazendo comparações, né? Enquanto Eduardo Bolsonaro quase implodiu a direita, Nicolas Ferreira, isso, aquilo, comparando o número de seguidores, etc. Então, nas últimas semanas, o barata voa dessa divisão ficou muito explícito, com declarações de lado a lado, com estocadas aqui e ali, a primeira-dama fazendo estocadas no filho do ex-presidente. Então, a movimentação dos últimos dias foi para tentar colocar um band-aid nessa divisão. Então, Flávio se reuniu com o Valdemar Costa Neto em Brasília, fizeram lá um levantamento de todo o Brasil, até aquele papel em que ele faz observações nem todas positivas a respeito de vários aliados vazou, e hoje ele se reuniu com o governador Tarcísio aqui em mais uma demonstração de união, etc., deles. Agora, essa manifestação no fim de semana, o Nicolas vai tentar de novo mostrar que é dele o protagonismo. A gente não sabe o quanto essa divisão vai se manter ou se eles vão ali na frente todos se unir em nome da candidatura do Flávio Bolsonaro. Mas a gente tem sim essa disputa para ver quem leva mais gente para a rua, quem mobiliza mais nas redes sociais. E o Nicolas hoje tem uma força comparável à da família Bolsonaro. Muito bem, vamos dar um respiro com uma musiquinha, Vera? Vamos dar um respiro. Desde ontem, por falar em respirar, a minha residência só respira Bruno Mars. Já tinha o anúncio de que hoje saiu o álbum do Bruno Mars, é o primeiro álbum em 10 anos de inéditas dele. Nesse intervalo teve o disco com o Anderson .Paak, na dupla Silk Sonic,
E teve as colaborações dele com a Lady Gaga, com a Rosé, que geraram singles muito ali ouvidos, muito baixados, mas disco de inéditas estava demorando, ele lançou hoje, chama The Romantic, é um álbum curto, 9 faixas só, 30 minutos, você ouve rapidinho, mas o meu filho ontem mesmo já estava no TikTok assistindo uma live em que ele tocou faixa a faixa e dando nota para cada uma das músicas, e desde o início do dia, muito frenesi, não só dele, mas de todo o fandom aí do Bruno Mars, com esse disco. Já tinha saído o primeiro single, a gente tocou aqui, eu acho, é Just Might, e agora saiu o resto do disco, que é Metsu, música com pegada latina, até com direito a mariachis e tudo mais, e Metsu Motal dos anos 70. Então eu escolhi uma música que eu acho que mescla as duas vertentes do álbum, que é uma música lá do miolo do disco, chama Something Serious, pra gente sextar aqui. Nosso Bruninho, né? Pra nós ele é Bruninho. Meu filho, já, apesar do Bruno Mars ser americano, diz que ele vai ensinar o Bad Bunny, o que é ser latino. Ele está realmente, em termos de empolgação, numa escala maior que 10, eu diria. Os adolescentes, suas paixões, né? Bom demais. Nossa, raízes latinas, influências latinas, é isso mesmo. É isso. Beijo, Vera. Bom fim de semana, até segunda. Tchau, gente. Um beijo. Beijo, Vera.